Olá, estamos começando mais uma entrevista do Boletim Marco Antônio Villa. O senador Cajuru é um dos mais populares, na verdade é o mais popular senador aqui do nosso canal. As pessoas adoram, tem vídeos com 2.000, 3.000 comentários, é uma avalanche quando o senador Cajuru dá entrevista no canal, e é muito legal, porque ele coloca o dedo nas feridas da República. Como nós dizíamos antigamente no futebol, ele não tira o pé na hora da dividida, ele não pipoca, como a gente dizia no passado. Então, agradeço muito, senador, ter aceito mais uma vez o meu convite, senador Jorge Cajuru. E a primeira questão que eu pergunto ao senador, nesse início de ano legislativo, como é que o senador está vendo o novo governo e o Brasil agora em 2023? E muito obrigado por ter aceito o meu convite. Bom, primeiro aqui quem agradece sou eu, a todos que nos assistem. O meu desejo sincero de Deus e saúde, meus únicos patrões. É o maior privilégio para um senador da República ser entrevistado pelo melhor jornalista do país, pelo melhor historiador do país, por essa reserva moral de nosso jornalismo, Marco Antônio Villa. Eu começo afirmando assim, com muita tranquilidade, que estou otimista. Não apenas porque os otimistas são importantes e os pessimistas são meros espectadores. Porque eu vejo, de forma clara, conversando com os melhores amigos do presidente Lula, pois eu não estou nessa lista, embora goste dele, mas já fui crítico, como você, Villa, várias vezes ferrenhamente de Lula, em seus mandatos anteriores, a certeza de que ele entendeu que não pode errar. Se o Lula errar, ele vai ter um final de vida pública melancólico, jamais poderá brincar de se comparar a Nelson Mandela e terá até que mudar de país. E ele tem conversado com os seus principais amigos ministros que eles também não podem errar, inclusive Haddad na economia, que é o melhor amigo do Lula. Esse não pode errar de jeito nenhum. Ele já tem um erro, já o Haddad. Eu sou da base do governo, apoio 100% o governo Lula, sou um dos líderes do Senado pelo PSB, o partido histórico de 80 anos de Miguel Arraes e Eduardo Campos, mas eu não sou bajulador, você me conhece bem, Villa, eu tenho o mesmo perfil seu, eu odeio sabugice. Então eu tenho que falar para o Lula, Lula, baixa a bola do ministro da Economia Haddad, porque ele é muito soberbo. Ele é um homem que tem até dificuldade para cumprimentar parlamentares, né? O Lula também, ontem na tribuna, eu fiz um alerta a ele do desrespeito dos ministros aos parlamentares. Villa e senhoras e senhores, marca-se uma audiência com o ministro, com a ministra, eles ficam 3 minutos contigo e colocam assessores para te atender. Olha, isso é um desrespeito. Até porque o presidente Lula, no começo do governo, ele falou que todos os ministros deveriam respeitar os parlamentares e conversarem sempre com eles. O próprio presidente Lula, anteontem, cometeu um erro grave. Ele marcou uma cerimônia e simplesmente ele se atrasou 3 horas. Os senadores e deputados tiveram que ficar, né, num ambiente com calor tremendo, sentados, expostos, e ele atrasou 3 horas. Não tem cabimento, não tem limite. Então esse é o ponto. Para concluir, para não ser longo, Villa, a partir de agora, nós vamos ver como o crescimento econômico vai ser realmente discutido, especialmente pela reforma tributária, que para mim é prioridade. Já deveria ter começado o assunto, o debate, em fevereiro. Então, a partir da reforma tributária, a gente poderá ficar ainda mais otimista de que este governo fará uma gestão melhor do que a primeira do Lula, já porque a segunda dele foi desastrosa. Deixa eu perguntar uma questão ao senador Cajuru. Os 81 senadores, o senador Cajuru e mais 80, vocês têm o espaço físico, as comissões, as reuniões ou as sessões plenário, e tem de ter convivência com todos. Todos que estão lá são eleitos, não há senador biônico, como no pacote de abril de 77.
O senador teve a oportunidade, por exemplo, de se encontrar com o Sérgio Moro alguma vez. Eu pergunto isso porque o senador Cajuru deixou bem claro a sua visão de mundo numa última entrevista, sua visão em relação ao ex-juiz e atual senador pelo Paraná. Isso já chegou a ocorrer? Algum contato, alguma conversa? Eu aprendi na altura da cegueira do argentino Jorge Luiz Borges, certamente você já o leu, Elogios da Sombra, que o contrário do amor, Vila, não é o ódio, é a indiferença, é o desprezo, e o esquecimento é a única vingança e o único perdão. Não é o caso do Sérgio Moro. Eu fiz críticas duras a ele pela deslealdade dele para com o senador mais inigualável do país, o paranaense Álvaro Dias, que foi quem inventou o Sérgio Moro, né? Mas, enfim, já passou, eu não quero mais tocar nesse assunto. Ele tem sido educadíssimo comigo, ontem mesmo no plenário passou, ele não me dá a mão, porque eu falei que eu não daria a mão para ele, em plenário, antes dele tomar posse. Ele não me dá a mão, mas passa, põe a mão no meu ombro. Semana passada, ele botou a mão no meu ombro para me agradecer a PEC dele que eu assinei, e eu falei, eu também te agradeço, porque você assinou a minha PEC. Então a gente não pode, de forma alguma, levar para o lado pessoal. A gente tem que ter uma convivência republicana, no caso do Moro. Com relação à oposição, em primeira mão, eu te falo aqui. Hoje o meu melhor amigo na oposição é o senador general Hamilton Mourão, que para mim é uma reserva moral. Eu respeito. Ele gosta de mim com carinho. Ele se juntou a mim, em parceria, no projeto em que a gente propõe a regulamentação e tributação das apostas esportivas. Esse cartel bilionário que precisa ser regulamentado. Não tem cabimento ele continuar. E Mourão junto comigo no projeto. Ótima relação eu tenho com a ex-ministra, brilhante por sinal, a senadora Tereza Cristina. Hoje, acabei de ter uma troca de elogios sinceros com a senadora Damares, que são pessoas que eu critiquei várias vezes, mas que aqui convivendo, eu estou percebendo. O Magro Malta, que eu já conhecia, é amigo meu, amigo do Datena, e tantos outros da oposição. O Portinho, o Carioca, que é do futebol, o senador. Eu não tenho nenhuma dificuldade de conviver aqui com ninguém, sou respeitado por todos, sou o senador mais citado na tribuna por todos eles vão falar, eles citam o meu nome toda hora. Por quê? Porque eu presto atenção no que cada um fala, eu não fico conversando, atendendo o celular, eu sou o primeiro a chegar no plenário, sou o primeiro a falar todo dia, sou o último a sair. Então tem sido uma convivência, graças a Deus, eu tinha medo dela, confesso a você, Marco Antônio Villa, graças a Deus, prazerosa, respeitosa, mesmo com as divergências profundas. Uma questão, senador, o dia 8 de janeiro foi um dia muito triste da história republicana brasileira, uma espécie de dia de infâmia da República Brasileira. Como é que o senador viu tudo aquilo e agora os desdobramentos das investigações? Bom, o 8 de janeiro não dá para você, Marco Antônio Villa, como homem público, como ser humano, como brasileiro, para você esquecer. É como uma morte de alguém querido. Para mim, foi o báratro 8 de janeiro. Foi o precipício da política brasileira, o que ocorreu nos três poderes. Eu entendo que há gente inocente presa, que deveria sair da cadeia, mas entendo que os responsáveis, os vândalos, bandidos, na minha opinião, precisam de uma punição rigorosa demais. Demais, não é rigorosa pouco não, é demais. Quanto ao desdobramento, eu sei que você já deu a sua opinião sobre a CPI ou a CPMI, juntando Senado e Câmara. Para mim, ela é politiqueira. Quando começou na proposta da senadora Soraya Tronic, ela buscava ser uma CPI no Senado independente e sem revanchismo. Depois de 15 dias, o meu amigo que eu tanto gosto, querido, a esposa dele, o pai dele que diz ser meu fã, o senador capixaba Marcos Duval,
ele disparou a metralhadora. Ele colocou fogo para valer. E ele, de repente, querendo ser o relator da CPMI. Eu não falo nada por trás. Eu falei na cara dele. O senador Expedião Amin estava junto comigo. Eu falei, você não pode ser relator. Você foi imparcial. Você é imparcial. Você torna a CPMI totalmente imparcial. Parcial. Né? Porque você cometeu erros. Você apresentou várias versões, né? A questão da gravação ou não do ministro Alexandre de Moraes. E do jeito que essa CPMI nasce, ela não está preocupada em ver um bom governo e o país recuperado no seu desenvolvimento social, no seu crescimento econômico, na sua geração de empregos, na fome, na miséria, naquilo que é prioridade nesse nosso país. Ou seja, você não é patriota fazer uma CPI dessa forma. Concluo, porque tem senador que acha, Marco Antônio Villa, e aí eu fico aturdido, que o presidente Lula sabia de tudo o que aconteceu em 8 de janeiro. Gente, isso não consegue encaixar que uma pessoa minimamente inteligente, sensível, sensata, acredita que o Lula sabia de tudo de 8 de janeiro, que iriam quebrar os prédios, né, obras históricas, quadros. Eu não posso concordar com essa CPMI dessa forma, e aí a minha assinatura dessa forma vai ser retirada, evidentemente. Senador, tivemos agora, senador Cajuru, a questão das joias, que é a grande polêmica dos últimos dias, né? Inclusive, o ex-presidente Jair Bolsonaro deu uma breve entrevista a um jornalista da CNN, meu colega, eu estou lá pela manhã, né? E tentando justificar a questão dos presentes bilionários, porque nunca na história da República um presidente da República ou uma primeira-dama recebeu aquele tipo de presente. E com todos os desdobramentos em relação à questão dos presentes. Então eu gostaria que o senador, que não tem papas na língua, como dizíamos antigamente, o que o senador Cajuru acha desses presentes dados aí pela Arábia Saudita ao presidente Jair Bolsonaro e a sua esposa, ao então presidente, né? Bom, Marco Antônio Villa, esse é um questionamento oportuno e factual. Eu primeiro deixo claro que minha opinião aqui jamais é pessoal, é pessoenta. Eu não tenho nada contra o presidente Bolsonaro, tive um bom convívio com ele, não é opinião pessoal. Todos sabem que eu gosto da primeira-dama Michele Bolsonaro porque ela me ajudou muito num projeto histórico meu sobre o diabetes. O Flávio Bolsonaro me trata com carinho, me chama de Caju, às vezes me dá beijo no rosto, portanto não é nada pessoal. Agora vamos lá, opinião de quem é independente. Esse caso, a princípio, ele é batom na cueca. E por quê? Simplesmente, meu Deus do céu, Marco Antônio Villa, se fizesse a declaração na alfândega dos 16 milhões e meio das joias, dos diamantes cravejados, nada teria acontecido. Tudo teria sido esclarecido, ponto final, um presente do governo da Arábia Saudita. Ao esconder, é porque teve alguma coisa errada. E o que principais procuradores federais do Brasil disseram a mim? Cajuru, entenda que há uma principal suspeita nesse escândalo. Eu falei, qual? Lembra da venda da refinaria da Bahia para a Arábia Saudita? Da forma como ela foi vendida, Cajuru? Sim. Cajuru, essas joias cheiram, e cheiram com letras maiúsculas, comissão, Cajuru, propina, Cajuru. E aí, não dá para discutir, Marco Antônio Villa, nem bolsonaristas vão querer blindar essa situação inédita na história do Brasil. Você que conhece muito mais do que eu, é muito mais genial do que eu em tudo. Você se lembra de algum fato semelhante a esse na história política do Brasil como historiador, Marco Antônio? Não. Nenhum. Dessas proporções, nenhum. É triste isso, né, senador? Agora, chegarmos a uma situação dessa. Queria colocar uma última questão, porque eu sei que o senador está atolado de coisas, tem comissão lá, colar, a vida aí não é fácil. O senador fez uma menção breve aí à CPI da pandemia. Eu sempre digo, e repito aqui, que o Brasil tem uma dívida histórica para com o senador Jorge Cajuru.
porque o então presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, apesar das assinaturas necessárias à Constituição da Comissão, tinha dito não, que não ia instalar. E o senador Jorge Cajuru foi ao Supremo Tribunal Federal, e o ministro, se eu não estiver errado, Luiz Roberto Barroso, se não me engano, né? Chancelou, autorizou, e a comissão se constituiu. Então, durante um semestre, o Brasil, durante 6 meses, assistiu um espetáculo muito triste, mas fundamental. E se não fosse a CPI, não teria vacina. O governo não compraria as vacinas e tal. Hoje mesmo, alguém conversando comigo falou assim, a CPI acabou em pizza. Eu falei, não, a CPI fez um relatório brilhante, 1.250 páginas, relatório fantástico. Agora, a CPI tem seus limites de atuação. Passa para a Procuradoria-Geral da República. A minha última pergunta é justamente essa. O senador, parte A, ficou frustrado com os resultados da CPI, e qual é o papel agora, nessa nova situação política, para que aqueles que foram culpados, né, dentro do processo legítimo, transitado em julgado, ninguém quer lei de Lynch, mas aqueles que foram culpados possam ser acionados pela justiça? Bom, primeiro, o meu agradecimento pela sua idoneidade intocável, porque raramente alguém reconhece que a CPI só saiu por minha causa, e também me ajudou o senador Alessandro Vieira. Eu tomei iniciativa porque eu vi que ela seria engavetada, né, como alguns pedidos de impeachment foram, e como outros pedidos de CPI também foram, nos últimos 4 anos, de forma desagradável, engavetadas. Você colocou muito bem a importância da CPI, Marco Antônio Villa, e eu só acrescento que, se não fosse ela, o Brasil teria, melancolicamente, visto mais de 1 milhão de mortos. Seria o dobro dos 700 mil mortos, se não fosse a CPI. Só o ignorante ou o fanático que não reconhece que ela teve um papel importante. Ela teve alguns momentos circenses. Teve, como toda CPI tem, que cada parlamentar age de uma forma. Agora, o papel fundamental dela foi, como você colocou bem, a vacina, que não existiria mesmo, essa é uma realidade nua e crua, só não enxerga quem não quer ou quem não pode enxergar. E a questão dos punidos, eu aprendi nesses 6 anos de vida pública que uma CPI bem feita, ela apresenta um relatório digníssimo, inquestionável, como a CPI de Brumadinho, em que eu mudei todo o relatório final do senador Carlos Viana, porque ele não queria colocar a empresa, a Vale Engenharia, como culpada. Eu coloquei como culpada, ou seja, como culpa dolosa, e todos concordaram de forma unânime comigo. Portanto, prevaleceu o meu relatório e não o do relator na CPI de Brumadinho. Mas aí, Cajuru, terminou em pizza? Não, nós fizemos um trabalho bem feito, o relatório foi para a justiça, e aí não é mais papel nosso, porque a gente só pode investigar, a gente não pode prender ninguém, não pode colocar quem tem que ser colocado na cadeia e condenar. A gente só pode sugerir, investigar, apontar os fatos e deixar a justiça tomar conta. O que é decepcionante no país, após uma CPI bem feita, é que ela não dá sequência. Ela simplesmente fez com que o país criasse essa frase que CPI todas terminam em pizza. E não é verdade, você tem que ver como ela terminou através do relatório final, conforme bem colocou o jornalista e historiador Villa, das 1000 e poucas páginas do relatório do Renan Calheiros, contando com a colaboração de todos. Eu espero que a gente ainda veja, esse ano, com o novo ministro da Justiça, o impecável Flávio Dino, e com o eficiente, competente, novo diretor da Polícia Federal. Eu penso que nesse ano a gente ainda vai ter novidade sobre condenações merecidas a quem provocou as 700 mil mortes no nosso país, Vila.
Eu queria agradecer muito o senador Jorge Cajuru. Eu sei que hoje é um dia super atarefado aí no Senado, com a criação das comissões. Ele, como líder do PSB, tem que estar correndo para lá e para cá. Sei que não é tarefa fácil. Agradecer muito a gentileza dele, mais uma vez, ter atendido o convite do canal. E numa próxima oportunidade a gente poder conversar, senador. Muito obrigado mesmo. Vila, em primeira mão para você, porque você merece, o seu programa merece, e em especial os seus milhões de telespectadores e de brasileiros merecem. A notícia em primeira mão é a seguinte: aquela minha PEC histórica da emenda constitucional, que eu apresentei aqui no Senado Federal, propondo o fim da reeleição no Executivo para prefeitos, governadores e presidentes, tem a palavra do presidente Rodrigo Pacheco, dada anteontem na reunião dos líderes, que será a primeira propositura colocada em plenário para discutir e aprovar ou não essa minha PEC, que eu repito, é histórica, mudando o mandato de prefeitos, governadores e presidentes de 4 para 5 anos, porque para mim é um tempo suficiente para você fazer uma ótima gestão, e não dando o direito de reeleição, porque está provado desde Fernando Henrique Cardoso, que você viu melhor do que eu, que a reeleição é um convite fatal à corrupção. É inevitável. A reeleição do Fernando Henrique teve corrupção demais, a reeleição do Lula, não precisa falar, teve corrupção demais, e tem que haver um basta para a reeleição neste país, no Executivo, e vamos ver agora mesmo, em março, essa discussão aqui. Marco Antônio Villa, Deus e saúde para você, para sua família, que eu tanto respeito, que eu tanto tenho carinho, e para todos estou à disposição, porque, repito, um parlamentar neste país que dá entrevista para um jornalista da qualidade de Marco Antônio Villa, ele tem que se sentir privilegiado, e é assim que eu sinto. Um abraço. Muito obrigado. Um abraço, então. Tudo de bom.